Nós fizemos uma leitura no livro Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. E eu aqui agradeço a Deus por essa grande oportunidade, riquíssima oportunidade de poder estar aqui no Templo Central. O pastor Roberto tem nos dado condições para que possamos estar nos aniversários dos órgãos musicais no campo. E hoje ele nos concede a oportunidade de estar aqui junto com os irmãos, cultuar no Templo Central. E eu agradeço a Deus pela vida do pastor Roberto, agradeço a Deus pela vida da igreja. E foi lido aqui uma parábola. Jesus Cristo, no versículo 11 do capítulo 15, ele conta uma história, e essa história diz o seguinte. Ele conta que um certo homem, nós não sabemos o nome do homem, porque a história não relata. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles, mais jovem, disse ao pai em um momento da vida, do cotidiano da vida dele, disse ao pai: sabes de uma coisa? Eu quero a minha parte da herança que eu tenho direito. Eu quero a minha parte da herança, porque eu tenho esse direito. Ela é minha. Pai rico, pai com condições, poder aquisitivo bom, empregados a seu serviço, fazendas, possivelmente gados, camelos, e tudo que da época fazia com que aquele homem, aquele administrador, pudesse ter, para ter uma boa condição na sociedade. O filho mais novo, quando ele diz: pai, me dê a minha parte, no dinheiro, na porção, naquilo que tu tens lutado a vida toda, mas eu sou teu filho, e eu tenho direito, me dê agora essa parte. Para um pai, esse momento é o momento mais triste que pode acontecer. É quando o filho sabe que o pai tem condições, e ele diz assim: eu quero o que é meu. E o pai ainda em vida. O mais terrível aqui para o pai é que o pai estava vivo. Ouvindo o filho dizendo assim: me dá minha parte. Porque a herança só podia e só pode hoje, pela lei, ser dada depois da morte. Depois da morte. O filho não pode dizer: eu quero, com o pai ainda em vida. Só poderia se o pai estivesse morto. A dor do pai naquele momento é que quando o filho diz assim: me dê a minha parte, ele já tinha no coração dele o pai como morto. Já não o considerava
como seu pai vivo, porque a herança se reparte depois de testamento, depois da morte. Que dor é para um pai o filho dizer assim: o Senhor não é mais o meu pai. E eu acredito que pode ter alguém aqui que já levou uma palavra dessa, um choque desse no coração, de um filho, em um momento, e dizer: o Senhor não é, a partir de agora, mais meu pai. Só quem sabe o que é isso aí é quem já passou. Mas quem não passou pode imaginar isso, você passando. Mas o pai não questiona, segundo o texto, e reparte a fazenda, e dá àquele moço e ao outro a parte que lhe pertencia, caso o pai tivesse morto. Ele reparte, entrega, e a Bíblia diz que quando ele pega todo o dinheiro, pega os bens que tem condições de sair, vender, ele pega tudo, ele não vai logo embora, ele fica ainda dentro de casa. Ele espera um pouco. Por que esse menino pediu a parte da fazenda, da herança? Para quê? Coloca em dúvida o pai. Ele ficou quietinho. Mas a Bíblia diz que alguns dias depois, esse filho mais novo junta tudo e chega para o pai e diz: até logo, pai, eu vou embora. Eu vou embora. Juntando tudo, partiu para uma terra e muito longe. O texto diz: longínqua. Eu não quero nem ficar perto do meu pai. Eu vou embora, ficar bem distante dele. Porque o que eu queria, eu já tenho. Às vezes, acontece isso com alguns crentes. Aceita Jesus, tem Cristo como seu Salvador, Deus como seu Pai, e chega uma hora, ele diz assim: vou ficar mais contigo não, Deus. Igreja, para te servir, tá bom demais. Tu me desse já trabalho, já me desse uma faculdade. Não, já tenho duas faculdades. Eu tenho licenciatura, tenho pós-graduação em outra. Tu me desse isso. Tenho um carro bom, foi tu que me desse. Isso aí eu não nego. Mas tem uma coisa: eu quero viver a vida com esse carro. Eu quero viver essa vida, a minha vida, com essa vida profissional que tu me colocaste, tu me deste. Eu quero viver. A igreja me prende demais. Aqui dentro é muito. Não pode isso, não pode aquilo. Eu tenho que chegar assim. Eu tenho que viver assim. É muita coisa. E a casa do pai é assim. Meus pais, ô Flávio, tem hora de chegada. Tem hora para sair. Para onde vai? É a casa do pai. Tem normas, tem critérios. E às vezes o crente, quando Deus dá tudo a eles, me desce tudo, tchau, vou embora. Agora eu vou para bem longe do templo central ou da congregação que eu fazia parte. Eu vou para bem longe. E vou usufruir mesmo, vou usar tudo que eu puder. Tem algumas pessoas que quando deixa Jesus, vai lutando, e porque está impregnado o evangelho,
deixou por um desvio no caminho, mas outro, quando deixa ele, a gente encontra ele na rua, ele está numa vida vivendo dissolutamente, de uma hora para outra. No outro dia, ele deixa Jesus hoje, amanhã, quando você olha para ele, você diz, é fulano. Ele está gastando tudo. Ele se entrega a tudo. E aquele filho disse, vou embora. E para bem distante. E foi. E desperdiçou todo o dinheiro, toda a herança. Ele gasta tudo. Porque onde sai e não entra, tem que estar saindo e entrando. Mas só saindo. Só jogando fora. Porque ele não sabia o que era o produzir para ter. Ele só sabia o que era ter. Gastou tudo. Quando ele está naquele momento, gastou tudo, olha para um lado, olha para outro, não tem mais nada. O que é que eu vou fazer agora da minha vida? Acontece naquela cidade fome, desemprego. Agora, filhinho de papai, só acostumado no bem bom. Se ainda tivesse emprego, talvez seria difícil para ele. Fazer o quê? Mas houve naquela cidade uma fome, uma crise terrível, que tivesse anel no dedo, fosse pós-graduado, mas não tinha emprego. Não tinha como viver. Estamos enfrentando uma situação no nosso país ainda melhor do que essa daqui. Está ruim e vamos sair dela. Mas aqui a coisa foi pior. Acabou tudo. Uma grande fome. E começou a padecer aquele moço naquela cidade longínqua. Necessidades. Quantas pessoas deixaram Jesus? E hoje entrou por essas portas, padecendo necessidades. Não é de dinheiro, não é de casa, mas sentindo necessidade de Jesus. Necessidade do Pai eterno, de sentir a presença dEle, de ter Ele juntinho, cantar e sentir Deus que nunca mais sentiu. E entrou por essas portas com necessidade. E começou a padecer. Verso 15 diz, e chegou-se a um dos que ainda tinha emprego a dar, daquela cidade. E quando ele chega, ele pede emprego, e aquele homem emprega ele, para apacentar porcos, e para lama cuidar dos porcos, e colocar comida, que já está, na maioria das vezes ali, estragada. E os porcos comem, não tem problema nenhum intestinal. Mas para o ser humano, aquilo é terrível. Mas não tinha ninguém para ajudar, mesmo ele ali trabalhando, apacentando porcos. Ainda diz o texto que não tinha ninguém para ajudar. Talvez você encontrou até alguma coisa, e nessa coisa que você encontrou, ainda não tem quem lhe ajude,
Mas você chegou até aqui. Você chegou aqui. Tem jeito. Tem jeito. O importante é, tem jeito. Tem jeito ainda. A igreja ainda está aqui. Ainda não aconteceu o arrebatamento. Então, eu digo para você, tem jeito. Tem solução. Mas a solução não vem. Não vai cair como chuva do céu. Para você que chegou nessa noite aqui. Precisando, padecendo necessidade. E necessidade de Deus. Chegou, quando ele estava ali, não tinha alimentação. E ele tinha desejo de comer a comida dos porcos. Mas quando naquela situação difícil, ele toma uma decisão. É aí que está o grande segredo. É tomar uma decisão no momento de dificuldade. Ele toma uma decisão. E qual foi a decisão? Ele diz o seguinte: levantar-me-ei. Ainda não se levantou. Ele diz: levantar-me-ei. Agora irei ter com meu pai. Não tenho mais nada. Mas ele ainda está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ainda tem uma esperança. Meu pai está vivo. Se meu pai está vivo, eu vou de encontro a ele. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Aí ele prepara o discurso. Eu vou falar assim com ele. Talvez você chegou aqui e disse, em casa, eu vou. Com tanto desejo eu estou de voltar para a casa do meu pai. Entregar de novo a minha vida a Jesus. Mas como é que eu vou fazer? E na hora do convite, como eu vou fazer? Essa dúvida também aquele moço teve para voltar para a casa do pai. Ele prepara tudo e diz, irei ter com meu pai e direi-lhe, ei, pai. Aí ele agora, ele confessa dentro do discurso que ele prepara. Quando eu chegar dentro do meu pai, eu vou dizer a ele, pequei contra o céu e perante ti. Isso aqui desmancha qualquer pai. O filho confessa, pequei contra o céu. Primeiro foi contra Deus, porque eu deixei, e o deixar, primeiro pecado foi com Deus. E o segundo, contra ti. Ele reconhece, 19, já não sou digno, olha o discurso dele, já não sou digno, ele preparando, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha Deus, eu errei tanto, e cheguei aqui para te dizer, que não sou digno de ser mais chamado teu filho. Porque como é que tu, com tanta misericórdia, poupasse a minha vida lá no mundo, ainda estás poupando. Eu não sou digno de ser chamado mais teu filho, como teu filho. Faze-me como pelo menos um dos teus trabalhadores. Olha Deus, eu quero voltar, mas me deixa lá no cantinho do banco ali, lá, que ninguém possa nem me ver. Faz-me com um dos teus trabalhadores. Versículo 20. E levantando-se foi para o seu pai. Aqui, atitude. Ele agora levantou-se. Quem está prostrado, Deus quer que se levante. Levanta-te. Levanta-te e falarei contigo. Nada deitado. Atitude é, levante-se. Levante-se. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, ele voltando para casa,
mas ainda estava distante. Talvez você não tenha nem chegado, nem saído de casa, ainda estava longe. E Deus já lhe viu aqui dentro hoje. Deus já lhe viu. E você ainda estava tão distante, mas o dia é hoje. E levantando-se foi, e quando estava bem longe, viu seu pai, e se moveu de íntima. Pai é pai. Ei, filho, Deus é Deus. Vou dizer de novo, pai é pai. Agora, para você que deixou Jesus, olha, Deus é Deus. E o Espírito Santo vai falando aos corações. A um ele fala de um jeito, a outro ele fala de outro jeito. Mas ele vai falando. Ele se move de íntima compaixão e corre. O pai corre. Lançou-se-lhe ao pescoço. Imagina essa cena, irmão, do pai. E o beijou. O beijar é o amor. É como dizendo assim: meu filho, eu ainda te amo. Eu ainda te amo. E você dizendo assim dentro do seu coração: mas como tu me amas, se eu fiz tudo isso contigo? E ele beija na sua face e diz: eu te amo mesmo assim. Mas eu fui ingrato, mas eu te amo. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele confessa: e já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí o pai: tá bom. Mas o pai disse ao seu servo, quando o filho ainda estava numa parte do discurso, o pai diz para o servo dele: meu servo, vem cá. E o filho: ainda tem alguma coisa para te dizer. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa o novilho, o melhor vestido, e vestiu-lo, e pondo-lhe um anel na mão, volta. O selo, volta. E coloca um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Como é gostoso quando o filho volta para a casa do seu pai. E hoje é dia de retorno. Hoje é dia de retorno. Retorne à casa do seu pai, de onde você nunca deveria ter saído. No mesmo capítulo, no versículo 10, diz assim: assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Não há festa só aqui na igreja, há festa no céu quando você volta, e o dia é hoje de você voltar. Mais uma vez eu te digo, há esperança ainda para você. Daqui para as 9 horas, ainda há esperança para você. E se eu fosse você, eu não deixava passar essa oportunidade. Porque eu não sei o que vai ser da minha vida o amanhã. Ainda há esperança. Deus é Deus.
para lhe receber e colocar de novo tudo aquilo que você perdeu. E lhe dar tudo de novo, aquilo que era teu, você perdeu porque o deixou. Ele está pronto aqui para colocar, a forma simbólica aqui que eu falo, o anel na sua mão e te chamar de filho, e você voltar a chamar, dizer a ele, meu pai, e você sentir o beijo, o abraço de Deus na sua alma. Oh, glória a Deus. A esperança. Tem uma menina, uma jovem, muito amiga nossa família, e ela está sofrendo câncer, está se multiplicando dentro dela de forma terrível. Mas ela firme. Eu a visitei quando ela estava em casa, mas ela foi para o Hospital das Clínicas. Mas agora há pouco, semana passada, a médica chamou, conversou e disse, olhe, não tem mais o que fazer. Porque quanto mais a quimioterapia, mais os tumores. Agora apareceu na coluna, está no pâncreas, está no fígado, está no rim, está no útero, ovário. E a medicina, ela mandou um WhatsApp para minha filha, e a minha filha mostrou para mim, e ela chorando, diz assim, acabou, me entrego, acabou. Quando eu escutei aquilo ali, minha filha me mostrou, aí eu disse, chamei minha esposa, que está ali, Vaneide, e disse, vamos lá no hospital. E nós fomos. E olha que para mim é uma dureza, porque eu já passei pela situação, basicamente, que ela estava passando. Então, para mim, é muito duro enfrentar aqueles andares ali onde estão as pessoas com câncer. Mas eu fui. E chegando lá, encontrei, ela está num estado cadavérico. E eu disse, e você, menina? Ela disse, pastor, acabou. Eu disse para ela, muito bem, acabou mesmo. Você está dizendo que acabou? Acabou. Cortaram a árvore, não foi? Ela disse, foi, pastor. A árvore foi cortada, e foi cortada com serra elétrica. Ela na cadeira de roda assim, conversando, eu conversando com ela. E foi cortada com serra elétrica, não foi? Ela disse, acabou. Foi cortada. Eu disse, foi mesmo. Mas eu tenho uma palavra para você, eu disse a ela. Eu tenho uma palavra para você. E olha que eu já tive aí. E você está no vale da sombra da morte. Mas o salmista disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Oh, glória a Deus. Como é bom ter Deus pertinho da gente. O medo vai embora. Ela disse, pastor, mas sinto que agora não dá mais para lutar. Eu disse, porque a árvore foi cortada. Agora tem uma palavra. Eu disse, que palavra é que o senhor está concordando comigo em tudo? Eu disse, eu estou concordando que a árvore foi cortada. Mas ficou um tronquinho ali, não ficou? Cortaram. Mas ficou um tronco. Você ainda está aí. Tem um tronquinho. Ela disse, mas foi cortada a árvore. Acabou. Eu disse, é verdade. Aquela parte da árvore já foi.
A médica não disse? Disse. Disse, mas lembre de uma coisa. Esse tronco que ficou, esse pedacinho aí que cortaram, ficou esse pedacinho aí no chão. Tem uma raiz que ainda está viva debaixo da terra. Ainda está viva debaixo da terra. E essa raiz está indo, se aprofundando e buscando água, sais minerais, nutrientes, para nutrir o tronco que foi cortado. E é o cheiro das águas. E o tronco, quando você menos espera, corta a árvore aqui, ela vai brotando aqui, ó. Daqui a pouco, oxe, não foi cortada? Ela vai brotando, brotinho aqui, ó, verdinho. Daqui a pouco vai nascendo outro por aqui, vai nascendo outro ali. Sabe por quê? Cortou a árvore, mas a raiz está aprofundada. Ainda há jeito. Ainda há solução. Ainda tem jeito. E ele olhou para mim com aqueles olhos. E eu disse, ei, sabe o que é essa raiz? É a fé. É a confiança naquele que pode tudo. No Deus eterno. Essa raiz vai fazer o tronco florescer. Não percas esperança no Deus que pode ainda lhe salvar. Ainda há esperança. Esse texto foi para dizer para você que ainda há esperança. E esse testemunho é para dizer que ainda que a árvore venha a ser ou tenha sido cortada, brotará. Porque você ainda teve forças para chegar até aqui. E essa pequena força que você teve para chegar até aqui chama-se fé. Falta apenas você confiar e entregar a sua vida a Ele. E o restante das coisas, Deus fará. Deus fará. Eu disse a ela, continue com fé. E confiança é a raiz. Vai brotar. E tenha confiança que quando começar a brotar, vai ter vida. Células que estavam mortas, vai nascer outras células vivas. E vai ter vida e vai dar vida ao corpo. Porque você ainda tem raiz. O tronco ainda tem raiz. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Que tu possas meditar nessa palavra. Para aquele filho pródigo, foi uma atitude dele que o fez retornar à casa do pai. É uma atitude sua para Deus colocar de novo você aqui no meio do povo dele e você sentir a sua presença. E dentro breve, Jesus voltará. E Ele quer você salvo para o arrebatamento da igreja. Ele não quer você desse jeito. Venha enquanto há esperança.